Bom dia a todos que nos escutam e acompanham mais uma edição do EPI-PG, que é a Escola de Preparação para Ingresso nos programas de PPG do IFCHS, né, dando continuidade à gravação dos vídeos que a gente tem realizado para atender o edital do PPGS de Sociologia, que está em aberto, né, convido de pronto a todos que estão vendo pela primeira vez esse vídeo a conferirem o site do PPGS, né. Então, hoje eu estou aqui com o professor doutor Marcelo Seráfico, né, que é doutor em Sociologia, pela Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, e que vai hoje nos contemplar aqui com uma conversa, um diálogo sobre uma obra que foi escolhida pela banca de seleção, pelo colegiado do PPGS, para compor as obras que vão ser de leitura obrigatória para a prova escrita desta seleção, né? Então, o texto é Globalização e Empresariado, é o nome do livro, né, de 2011, publicado em São Paulo pela Ana Blume, e que tem como título esse objeto, na verdade, o segundo capítulo, que é objeto da seleção, né, que é a globalização, a Zona Franca de Manaus e seus agentes, né. Então, Marcelo, então, primeiramente, quero te agradecer por ter aceito novamente o convite, né, porque em outro momento já participou do nosso projeto aqui, então é sempre bom te receber aqui e a gente poder produzir um material para ajudar o estudante, o candidato nesse processo de seleção, né? Então, novamente eu te agradeço, né, por ter aceito o convite, né, e gostaria que tu comentasse um pouco essa obra para nós, né, falasse um pouco do contexto dela e o que mobiliza, ou o que poderia ser mobilizado em termos de conceito, de categoria, de contexto, de atualização, né, para o candidato interessado, né, a pensar esse texto, né, quando demandado numa prova de seleção, numa prova escrita que a gente conhece mais ou menos. A gente não sabe as questões, mas sabe mais ou menos o que se cobra, né, o modelo de prova. Tá bom, Bruno, muito obrigado por esse convite, né? Por mais esse convite. Você sabe que é uma alegria para mim poder colaborar com os estudantes que têm interesse em seguir uma formação no campo da pesquisa, né? E é uma alegria também poder colaborar especificamente com o programa de pós-graduação em Sociologia, né? Que é resultado o novo programa, né? Foi resultado de tanta união, né, e de tanta luta. Então, eu me sinto muito feliz de poder participar. Quanto ao trabalho, ele nasceu, né, de uma preocupação mais geral em entender a Zona Franca de Manaus no contexto da globalização, né? Se a gente pegar o livro todo, a preocupação mais geral é essa. E tem as preocupações específicas, não é, que essas foram aparecendo no decorrer do curso de doutoramento, né, porque o livro é o resultado da tese de doutoramento. Então, eu acho que é interessante para os estudantes até, né, terem noção de como é que se dá uma relação de orientação, né, que a gente, às vezes, entra num programa de pós-graduação com uma pretensão. A minha era de estudar a classe trabalhadora, né, a formação do operariado da Zona Franca de Manaus, que é um tema que já vem sendo estudado há algum tempo, tem algumas referências importantes sobre ele, né, desde os trabalhos do professor Salazar, passando também por estudos da professora Marilene, do professor Renan, da professora Heloísa Lara, professora Edna Costa, quer dizer, várias pessoas têm dado uma contribuição importante para o entendimento do que seja a Zona Franca, mas na minha relação com o meu orientador, eu fui levado a me preocupar um pouco não, com que no final das contas se tornou o centro da minha preocupação, a relação do empresariado local, né, quer dizer, desses sujeitos que
cujo capital se concentrava, o poder decisório também, em relação aos próprios negócios, se concentravam no Estado, em Manaus, né? E esse mecanismo de dinamização econômica, né? Que são os incentivos fiscais e outros incentivos até de aquisição de capital, como terra, né? Isenção de impostos, etc., instalados em Manaus desde 1967, que se configuram como aquilo que a gente chama de Zona Franca, ou Polo Industrial de Manaus, hoje mais usado, né? Então, na orientação, nas orientações que eu vinha tendo, eu tive que me colocar alguns problemas teóricos, né, que, que me permitissem observar com alguma objetividade para essa dinâmica, não é, do aproveitamento das oportunidades de negócio em relação aos incentivos fiscais. E então tinha um trabalho teórico a fazer, que era uma reflexão sobre as zonas francas, no momento em que a globalização avançava, né, quer dizer, no Brasil, ainda na década de 90, várias alterações ou contrarreformas foram realizadas na Constituição, né? Uma dessas contrarreformas tinha a ver com a transformação do conceito, né, de empresa estrangeira, quer dizer, a partir dessa mudança, era considerada empresa nacional toda aquela empresa em operação e registrada no Brasil. Quer dizer, isso acabou com a distinção entre empresa nacional e empresa estrangeira. E, portanto, do ponto de vista legal, teve impactos, inclusive, sobre o modo de gestão, né, por exemplo, dos excedentes, né, da remessa de capitais, enfim, e de todo um conjunto de normas, né, de natureza tributária, de natureza de política propriamente industrial, né, relativa a subsídios, etc. Então, essa é uma mudança federal que teve um impacto importante nos negócios, nas oportunidades de negócio, né, no Brasil inteiro. E, além disso, outra mudança foi a autorização da criação em todo o país de zonas de processamento de exportação, que são zonas francas que existem em vários lugares do mundo, né, cujo objetivo principal é produzir com a finalidade de exportar, né? E no caso do Brasil foram criadas 17, e dentre essas e nessas 17, poucas delas foram implementadas de fato, acho que nenhuma funciona como se esperava. O que se pretendia é que 80% do que fosse produzido nelas fosse exportado e 20% poderia ser comercializado internamente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no processo de pesquisa eu fui descobrindo que, para além do tema da Zona Franca e da globalização, vinham ocorrendo transformações de natureza jurídica decorrentes de lutas no campo da política, não é? Vinculadas a interesses econômicos, que criavam uma série de dificuldades, em princípio, para a manutenção dos incentivos fiscais que caracterizam a Zona Franca de Manaus e que são, ainda hoje, os principais atrativos para o investimento direto externo, né? Quer dizer, para o investimento de capital de empresas, corporações transnacionais em Manaus, né? Quer dizer, essa isenção de imposto de renda, o barateamento do custo da terra, o custo barato da força de trabalho, não é? O avanço da tecnologia de transportes através de containers, né? De grandes quantidades de bens pequenos que precisam de uma proteção para que não para que não estraguem, como é o caso dos aparelhos eletrônicos e microeletrônicos, né? Quer dizer, esse conjunto de mudanças começou a colocar, do ponto de vista da manutenção desses incentivos fiscais, uma série de problemas.
E como eles são o centro da dinâmica, digamos, do setor mais dinâmico da economia amazonense, que é o setor industrial, né? essa, essa, essa possível perda de vigor na atração de capital externo, que vinha sendo também essa, minada pela ideia de que os incentivos fiscais deveriam ter acabado em 1997, como previa a lei que criou a Zona Franca, né? Havia um movimento, então, de vários setores, principalmente do empresariado local, mas também de alguns sindicatos de trabalhadores, governo do Estado, senadores, deputados, no sentido de prorrogar o prazo de existência desses incentivos fiscais. E essa prorrogação foi obtida, não é? Primeiro, uma prorrogação que levava à existência da Zona Franca até 2023, depois 2053 e depois 2073. Ou seja, até 2073, os incentivos fiscais pareciam estar assegurados. Todavia, com o processo de liberalização econômica acontecendo em todos os lugares, esses incentivos, na verdade, contribuíam agora para uma concorrência muito mais intensa de outros lugares do país e fora deles, por conta da liberalização, pela atração desse investimento externo e pela manutenção desse investimento, né, nesse caso, em Manaus. E foi aí que eu fui levado a me preocupar com quais eram digamos assim, os modos de organização e militância e os discursos, né, relativos à defesa dos incentivos fiscais. Então, a minha preocupação era, olha só, quem defende os incentivos fiscais, como esses que defendem se beneficiam deles, não é? E que alternativas esses grupos enxergam a esses incentivos. Então, assim, dizendo de maneira muito direta, essa pergunta, né, esse meu questionamento, que também teve numa obra do intelectual pernambucano, que escreveu Quem Ganha com as Zonas Francas de Manaus, Roberto Mota, escreveu esse texto nos anos 90, esse junto com outro texto do professor Ernesto Renan Freitas Pinto, que também é, digamos, um clássico na área, que é Como se Produzem as Zonas Francas, publicado em 1987 pelos Cadernos Naia, e dois outros textos também que eram mais recentes, não é? Trabalhos aí, teses que me serviram de referência para pensar, eram o trabalho da professora Maria Isabel Vale, que foi nossa colega no PPGS e no Departamento de Ciências Sociais da UFAM, né, que era sobre a produção offshore, né, na Zona Franca de Manaus, e também o trabalho da professora Marilene Correia, que dedica um capítulo, né, da tese de doutorado sobre as metamorfoses da Amazônia. Um capítulo é dedicado à Zona Franca de Manaus. Esses trabalhos, então, me ajudaram a pensar, de um lado, ou pelo menos foi essa a minha pretensão, né, nessas questões estruturais, não é, que organizam o processo de produção global, como se fosse um processo que articula ilhas de produção e produtividade e riqueza, não é, num mar de miséria, pobreza, precarização, né? Então, isso me ajudava a pensar um pouco as zonas francas como um instrumento de articulação da dinâmica desse capitalismo transnacionalizado, cada vez mais transnacionalizado, e a partir da década de 90, um processo de transnacionalização tangido pelos ideários neoliberais, que, no caso da região, foram muito induzidos pelo que se chamou de consenso de Washington, né? Que é da abertura econômica, manutenção de um tripé econômico, liberalização, desestatização ou privatização, se preferir, né?
e um processo de voltar a economia do país toda para fora, o que levou a uma desindustrialização, por um lado, e, por outro lado, levou a que o Brasil, como outros países do mundo hoje, né, se concentrassem em atividades no setor de serviços e, centralmente, na produção e exportação de commodities. Né? Quer dizer, passamos a ser de um país bastante industrializado, um esforço que começou na década de 50, passamos a ser um país, de novo, exportador de matéria-prima, ainda que uma matéria-prima que incorpore, em vários casos, um valor de tecnologia significativo. Né? E como é que ficava aqui a Zona Franca, né? Que era uma espécie de enclave industrial no meio da Amazônia. Né? Quem defendia, como defendia e por que defendia. E aí eu resolvi ver ou rever, né, parte das discussões em torno de o que é uma burguesia, do que são elites, do que são camadas dirigentes e resolvi me concentrar no tema do empresariado, porque me ajudava a estabelecer não posso dizer que uma conexão direta, né, mas estabelecer uma discussão que era muito forte nos anos 60 e 70 no Brasil e fora dele, relacionada ao papel dos empresários na dinâmica do capitalismo, né? Então, e aí havia todo um debate de inspiração schumpeteriana, né, vinculado aos processos de inovação, de incorporação do progresso técnico, e outra discussão também vinculada ao debate econômico também do Keynes, né, relacionada a planejamento econômico, intervenção estatal, né? E em Manaus nós já tínhamos, eu gosto de usar assim a imagem, né, uma espécie de laboratório neoliberal desde do final dos anos 60, né? Porque havia liberalização da economia, desregulamentação, né, abertura para o investimento externo. Então eram algumas condições que eram exclusivas de Manaus. Então a minha ideia era eu vou tentar reconstruir, né, essa dinâmica a partir do lugar que os empresários ocuparam e passaram a ocupar nas mudanças ocorridas na dinâmica do capitalismo mundial e nos reflexos dessas mudanças aqui delas, né? Então, do modelo Zona Franca tem três grandes momentos. O primeiro é o início, e vai até, grosso modo, a década de 70, meados da década de 70, que é quando ocorre uma espécie de boom comercial, né? Muita importação de bens industriais, né? E comercialização desses bens aqui para as camadas de classe média alta do resto do Brasil. Né? Então, nesse momento, por exemplo, quem tem protagonismo do ponto de vista econômico são os empresários comerciais. Né? Boa parte deles agora vindos de fora, então havia pessoas da Índia, da Colômbia, né, dos Estados Unidos, que montaram lojas aqui, mas, aos poucos, alguns empresários também foram, digamos, aproveitando essas oportunidades, não é, de investir e lucrar, e criando também suas empresas, suas lojas, mas não havia nada no campo industrial. O processo de industrialização começa a ter algum significado a partir do ano de 1976, que foi quando 76 ou 75, quando foram estabelecidas algumas restrições, digamos assim, à liberdade absoluta de importar. Né? Quer dizer, aí o governo federal, por conta da crise do dólar, dos eurodólares, né? Dos petrodólares, na verdade, petrodólares, da crise do petróleo, que explode, e aí, como um meio de controlar a exportação de divisas, né? Quer dizer, mandar dólar para fora, o governo resolve estabelecer uma cota de importação comercial e
e aí estimular, oferecer cota para quem fizesse investimento industrial. E aí começam algumas parcerias, inclusive, né, no início, de empresários locais com empresas, corporações transnacionais, porque essa era até um requisito para obter os subsídios, né, dos incentivos fiscais, ou melhor, os incentivos fiscais. Então, você tem casos como, por exemplo, do empresário local, o doutor Nathan Xavier de Albuquerque, que se associou à Moto Honda, né? Tem o outro empresário local, o doutor José Azevedo, que se associou à Yamaha, quer dizer, duas empresas de dois polos, de um polo dos mais importantes, né, nas indústrias de Manaus, que é o polo de duas rodas. Então, quer dizer, isso foi. Eu estou falando aqui da lei. Eu estava lendo sobre história da Zona Franca, né, história de Manaus, consultando os arquivos da Associação Comercial do Amazonas, né, as atas de reunião da Associação Comercial do Amazonas, as revistas, né, a série de revistas que a associação publica desde o século XIX, né, para entender. Eu tinha pergunta do tipo assim, quem é que faz propaganda, né, nessas revistas? Então tinha foto das empresas locais lá, né, tinha os J, né, JG Araújo, os J eram grandes empresários, ou digamos assim, grandes capitalistas da borracha, né? Então eles tiveram empreendimentos em vários setores da economia, tanto nos serviços quanto na produção agrícola, quanto comércio na cidade, até beneficiamento, né, de determinados produtos. Então isso lá na origem, e alguns deles simplesmente desapareceram do cenário, né? Então comecei a entender quer dizer, a acreditar que seria interessante fazer um trabalho sobre a reprodução do empresariado local no contexto da globalização. Quer dizer, e aí a pergunta já era outra. Como é que, nesse contexto de incentivos fiscais, alguns empresários que já operavam antes da Zona Franca conseguiram se manter, né? Como outros foram sendo, digamos, excluídos da dinâmica desse processo econômico, e como surgiram ainda outros, não é? E para dar conta disso é que eu fui lançando mão, né, de noções descritivas que me ajudavam, digamos, a definir empiricamente o meu objeto. Quer dizer, tinha um problema e eu precisava saber como é que eu poderia explorar esse problema a partir da realidade que se colocava na minha frente, mas definindo critérios, né, de identificação quem era. E aí um dos critérios foi, olha, existem empresários, uma multidão de empresários, mas o que me interessa são aqueles empresários que desempenham liderança, quer dizer, aqueles que falam em nome da categoria ou das categorias, né? E que têm, digamos assim, ou que têm status de representantes, né, do empresariado. Então é como se eu tivesse dizendo o seguinte: olha, para mim o que interessa são as elites empresariais. E elites aqui entendidas não no sentido de os melhores, mas aqueles que servem de referência política, principalmente, né, e ideológica para o conjunto do empresariado. E isso me fez, portanto, selecionar quem eu ia entrevistar, né? E aí eu entrevistei presidentes e ex-presidentes de federações, da Federação da Indústria, do Centro da Indústria, da Associação Comercial do Amazonas, não é? Como uma forma de entender a posição deles em contextos diferentes, né, da dinâmica da Zona Franca. Além disso, procurei acompanhar quem eram os empresários do passado que permaneciam, né, e também busquei oferecer um critério para isso, né? Então, eu dizia assim, olha, quem já era empresário antes da implantação dos incentivos fiscais, eu vou chamar de empresário tradicional. Quer dizer, o sentido de tradicional não tem nada a ver com práticas econômicas tradicionais,
mas tem a ver com o fato de que eles já vinham de gerações anteriores, não é, de empreendimentos capitalistas e que permaneceram, né? E outros eu chamava de empresários modernos. De novo, essa qualificação não tem nada a ver com se esses são aqueles que incorporam mais tecnologia, cujas relações de trabalho seguem a CLT. Eu não estava preocupado com isso, estava preocupado pura e exclusivamente com definir uma temporalidade para a existência dos negócios desses sujeitos, né? Então, quem começou a fazer negócio depois e se aproveitando dos incentivos fiscais, direta ou indiretamente, eu chamava de moderno. E aí, as entrevistas, não é? A leitura de livros, a leitura de documentos, tal, foi me mostrando que havia esse conjunto de empresários e eles se situavam economicamente em vários pontos, né, das relações de produção, né? Então, você tinha a maior parte dos empresários estava no setor de serviços, né? E pouquíssimos eram aqueles que se beneficiavam diretamente dos incentivos fiscais. Era a minoria. Quer dizer, se a gente pega o conjunto de empresas da Zona Franca incentivadas, nem 20% delas têm empresários locais, como os seus proprietários ou como aqueles que têm maior parte do capital, né? O que significa dizer que, em princípio, a Zona Franca não era o grande negócio do empresariado local, na medida em que eles não tinham capital para isso, e é compreensível, porque o volume de capital a investir no processo produtivo da indústria de microeletrônicos é muito alto, né? E essas empresas têm suas cadeias produtivas organizadas transnacionalmente. Então, o que é muito característico? É que boa parte das empresas do setor eletrônico, e mesmo de duas rodas, se organiza como a partir de empresas prestadoras de serviço para grandes corporações. Então, você tem, sei lá, a Jabil, tem, já até acabou a Philips e a Sharp, eram duas grandes, né? Mas a gente pode, contemporaneamente, Nokia, o LG, o Samsung, essas empresas produzem em Manaus e elas trazem consigo os seus, as suas fornecedoras de bens. Quer dizer, junto dessas empresas, tem outras que fornecem a elas os bens necessários para a produção do bem final. E, às vezes, esse bem vem sendo produzido em vários lugares, não é? E termina aqui. Então, quer dizer, esse é como se cada região do mundo, ou várias regiões do mundo, se especializasse na produção de um certo tipo de insumo necessário a um aparelho celular, e esse celular fosse concluído aqui. Então, o que eu estava vendo? Bom, eu via que do ponto de vista do benefício direto dos incentivos fiscais, eram poucos os empresários, né? Quer dizer, aqueles que chegavam, apresentavam um projeto na SUFRAMA e pediam isenção de impostos e uma série de outros incentivos para fazerem negócio. A maioria dos empresários locais se beneficiava muito da Zona Franca, mas de que maneira? Indiretamente. Quer dizer, através dos linkages, né, das conexões para trás, para frente da economia. Quer dizer, as atividades industriais geravam necessidades que não eram satisfeitas pela própria atividade industrial. Restaurantes, farmácias, hotéis, né, lojas de todo tipo de bem. Então, essas atividades, geralmente concentradas no setor de serviço, passaram a ser de propriedade de empresários locais, né, ou eram de empresários locais, que, todavia, apesar de não terem incentivos fiscais, dependiam desses incentivos fiscais para que a renda gerada e o lucro gerado pelas empresas, essas sim, beneficiárias do incentivo fiscal, se tornassem consumo nos seus empreendimentos, né? Então, isso cria uma espécie de compromisso político e ideológico com a manutenção dos incentivos fiscais que não se restringe
as empresas beneficiárias. Na verdade, essas pouco esforço público na mídia e tal fazem, né? Quem faz um grande esforço pela defesa dos incentivos fiscais, pela defesa da Zona Franca de Manaus, etc., são os empresários locais, que estão, em geral, reunidos na Federação da Indústria do Amazonas e na Associação Comercial do Amazonas, não é? O centro da indústria do Amazonas reúne mais executivos das transnacionais que estão presentes aqui, né? E esses setores acabaram arrebatando também consigo os senadores, deputados federais do Amazonas, né, que todos se tornaram grandes defensores dos incentivos fiscais. Né? E talvez essa seja a única pauta econômica, né, lamentavelmente, dos nossos representantes no Poder Legislativo e dos governadores também. Se nós pensarmos a única linha ou diretriz de ação que é regular, constante e que mobiliza todo mundo é a defesa dos incentivos fiscais. E isso não foi sempre assim, né? Nos anos 80, havia uma forte crítica aos incentivos fiscais. Não por conta de serem incentivos, mas pelo fato de que eles não vinham produzindo, como não produzem até hoje, né, distribuição de riqueza. Quer dizer, você tem uma produção excepcional de riqueza com pouquíssima distribuição de riqueza. Daí Manaus permaneceu uma cidade de favelas, né, em que mais da metade da população vive em condição de moradia subnormal. O Estado é o primeiro nesse quesito, né, de péssimas condições de habitação no país. O percentual de trabalhadores informais tem crescido muito por conta da sofisticação, né, da incorporação de tecnologia e aumento de produtividade das empresas. Então, esse polo industrial, proporcionalmente, cada vez ocupa menos pessoas do que ocupou no passado já. Ou mantém uma base, digamos, próxima de 100 mil, às vezes, trabalhadores, mas com uma produtividade muito maior. Ou seja, você tem um sistema que está gerando cada vez mais riqueza e concentrando também cada vez mais riqueza. Então, a outra pergunta que eu me fazia, muito bem, se a conclusão é essa, dizer, não são os empresários locais aqueles que se beneficiam diretamente dos incentivos fiscais, ou seja, eles são dependentes dos investimentos externos, eles têm alguma alternativa, né? Eles propõem alguma coisa, pensando-os como uma classe, digamos assim, interessada na própria dinamização do capitalismo, da criação de possibilidades de lucratividade. Na época, a minha constatação foi que não há nenhuma mobilização, muito pelo contrário. Inclusive, o que seriam debates novos, poderiam trazer outra contribuição, eles acabam sendo fagocitados na lógica velha. Então, por exemplo, o debate em torno da proteção do meio ambiente, em torno da indústria de fármacos, de cosméticos, todo esse debate era incorporado como uma forma de fortalecer a Zona Franca. Quer dizer, se pensa assim, o que se está querendo atrair é o investimento das grandes corporações de fármacos, etc., etc., e não desenvolver localmente, não é, empresas, inclusive com outro perfil, novas cadeias produtivas, não é, novas formas, não apenas de produzir e gerar riqueza, mas de distribuir essa riqueza com vistas a diminuir a desigualdade. Né? Quer dizer, esses debates estão completamente fora das perspectivas predominantes entre os empresários, né? Mas hoje eu diria que nem, se você imaginar que nem os sindicatos, né, de metalúrgicos ou de trabalhadores tocam nesse tema ou se preocupam com eles, quando muito a grande questão é a questão do emprego mesmo, né? E, às vezes a precarização, né, das condições de trabalho, mas não há rigorosamente nenhum debate, eu diria, programático, não é, o mais crítico, de observação desse histórico, que já tem mais de 50 anos,
né? Nós estamos indo para 60 anos de Zona Franca, não é isso? 60 anos de Zona Franca. E a única pauta econômica do Estado é a manutenção dos incentivos fiscais. Isso é muito pouco, né? Particularmente quando a Amazônia está no centro de um debate global vinculado a estratégias de, chamemos como quisermos, né? Ecodesenvolvimento, desenvolvimento limpo, ecocapitalismo, enfim. Nenhum desses debates anima tanto as forças econômicas locais quanto as forças políticas, né, da região. Então, o que eu fiz, Bruno, no final das contas, ou eu tentei fazer, foi ver qual era, em que medida se pode imaginar que esse empresariado local imagina algo diferente para Manaus, para o Amazonas, né? Então, a resposta é não imagina, simplesmente não imagina, né? E, nesse sentido, esse empresariado é muito parecido com o empresariado brasileiro, por paradoxal que possa parecer, né? É mais parecido do que a gente poderia imaginar, porque uma das referências, quer dizer, duas referências importantes, né, para eu fazer a pesquisa e até para eu organizar um pouco o debate teórico, né, foram o Fernando Henrique Cardoso, um importante trabalho do início da década de 60, que é Empresário Industrial e Desenvolvimento, né, em que ele fazia toda uma discussão mostrando que era absolutamente impertinente falar na figura do empreendedor, como se falava nos Estados Unidos, se falava em outros lugares, né? O empreendedor, não digamos assim, essa caricatura, né, que circula por todos os lugares, lamentavelmente até por universidades, do empreendedor, mas o empreendedor como uma personalidade política, né, definida pelo Schumpeter, né, pelo Joseph Alois Schumpeter, como aquele que assume a função empreendedora de inovar, né? Quer dizer, nessa perspectiva, era a inovação que era o dínamo do capitalismo. Quer dizer, o Fernando Henrique diz, olha, isso é uma ilusão, particularmente quando a gente está pensando no capitalismo monopolista, né? Porque não há país que se desenvolva, nem houve, sem uma forte intervenção do Estado. Então, mesmo quando havia algum elemento de empreendimento, do empreendedor, dessa vontade, dessa personalidade, né? E tal, ela estava circunscrita a contextos políticos e econômicos maiores, né, que implicavam intervenção estatal. Então, esse é um primeiro ponto. E a conclusão que ele chegava é que todas as possibilidades do surgimento de uma burguesia brasileira avançar no sentido de uma revolução burguesa nos moldes do que teria acontecido, que até isso é muito discutido hoje, né? Na França, era improvável no país. E o que era mais provável mesmo era que os empresários brasileiros, a burguesia brasileira, se associasse, né, ao capital norte-americano. Não deu outra, né? 64 foi isso. Foi precisamente isso. E é muito curioso que os empresários daqui, quando aconteceu a primeira eleição presidencial, né, em que foram para o segundo turno o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva, o Collor defendia a pauta neoliberal já, né? Todo, toda a discussão em torno de liberalização, desestatização, etc. O empresariado todo apoiou o Collor. E por que que isso era um problema? Porque se a liberalização fosse aplicada, liberalização econômica, redução de taxas de importação, etc., fosse aplicada para todos os estados da federação, a vantagem comparativa que Manaus tinha em relação a preços de produtos importados acabava. E foi isso que aconteceu. Em 91, o comércio de importados da Zona Franca de Manaus praticamente acabou. Por quê? Porque agora as pessoas podiam comprar importado em qualquer lugar do país. Então, vejam, a sandice ideológica é tão grande que ela leva até um suicídio econômico, ou quase isso, né? E aí, realmente,
é que a gente começa a ver aparecerem novas formas de negócio, né? Como franchises, né? Que são outras formas de articulação econômica em escala transnacional, né? E aí uma mudança do perfil do empresariado que é claro, é associado abertamente, né? A interesses de grandes corporações e tal, aqui e fora de Manaus. Então, estamos, digamos, do ponto de vista local, estadual, né? O que eu acho que eu entendi melhor, ou pelo menos eu tinha interesse em entender melhor, era como essas relações, né? Como essas posições políticas vindas de determinadas situações econômicas, não é, mantinham uma perspectiva de conservadora reacionária, né? Em termos do processo de mudança social. Não há nenhum compromisso com a mudança em torno de qualquer forma de democratização, né? E o curioso também é que o Fernando Henrique, que na década de 60 estudou e diagnosticou muito bem o problema, nos anos 90 tenha sido um dos agentes fundamentais para aprofundar, né, a dependência e para destruir, inclusive, as conquistas que vinham do que eles chamavam de Era Vargas, né? As várias conquistas importantíssimas para se criar uma possibilidade de nação soberana, independente, né? E o projeto de governo, os dois governos do Fernando Henrique foram de liquidação da Era Vargas. Isso está escrito, né, nos documentos do governo, né? Então, digamos, Bruno, voltando, né, que era essa, a inquietação inicial era essa, né? Eu queria estudar o trabalhador, mas eu queria estudar Zona Franca e globalização através dos processos de transformação no mundo do trabalho. No diálogo com o meu orientador, que foi o Antônio Davi Catani, que estava interessado e continua em estudar ricos, classe dominante, elites, enfim, as camadas, digamos, de cima da sociedade, ele foi me mostrando que essa poderia ser uma contribuição mais importante, estudar o empresariado, estudar a burguesia, estudar a elite. Aí o termo depende muito da orientação teórica, não é, que a gente vai utilizar. Poderia ser uma contribuição maior do que aquela que eu poderia dar no estudo do mundo do trabalho, dos trabalhadores, na medida que nesse campo já havia várias contribuições, né? Muitos colegas, professores, pesquisadores, tinham feito estudos muito bem feitos, né? Muito bem realizados, que permitiam conhecer, né? O que era o mundo do trabalho, o que é o mundo do trabalho na Zona Franca de Manaus. É óbvio que isso se atualiza, né? Não significa que quem escreveu nos anos 90 tem a palavra final, mas é sempre importante, é sempre não, é muito importante que a gente entenda a realidade, às vezes, por perspectivas, né, ou por temas diferentes. Então, acho que essa foi uma grande lição também do processo de formação para a pesquisa, né, é que eu recebi, né, é, e me foi dada pela generosidade do meu orientador, foi de entender que existem questões às vezes urgentes e que ficam de lado, né? Você vê que esse tema das elites, etc., está explodindo nos Estados Unidos da América do Norte, né? Com o tema das oligarquias, né? Da plutocracia, e no Brasil não é diferente, né? Os bilionários, né? Esses os sujeitos que cometem crimes e não pagam pelos crimes que cometeram, né? Quer dizer, são pessoas que concentram enorme poder. Evidentemente, a gente não tem nenhuma dessas pessoas aqui, né? Nenhum empresário local tem esse poder, né? Tem essa capacidade de interferência tamanha. Mas a pergunta, então, a responder não é na negativa, né? Dizer qual é a capacidade que eles têm, né? O que eles defendem, portanto, como defendem isso e como tem sucesso nessa defesa, né? E tanto tem que se reproduzem, né? A maior parte deles consegue se reproduzir e transitar de uma condição sem incentivo fiscal para outra com incentivo fiscal, que redefine a economia local, né? Transitar e acumular capital, que afinal é isso que interessa a qualquer empresa, né?
Eu não sei se é suficiente isso. Se eu falei demais, eu falei de menos. Tá ótimo. A ideia é que esse material instrua, seja um ponto de partida, não um esgotamento também de todo o livro, que os sujeitos precisam ler, né, para fazer essa Sim. seleção. Marcelo, então eu vou te reiterar os agradecimentos, né, agradecer por esse produto aí que a gente produziu, digamos assim, em termos de conteúdo para eles. Acho que é fundamental a gente ter a gente tem essa instrução, acho que já ensaiamos antes em outros momentos, né? E acho que esse material ele permite que os alunos eles possam, os candidatos, né, se preparar melhor quando vai ler o texto, compreender alguns núcleos de ideias que estão sendo norteados pela literatura que eles estão enfrentando. Acho que essa é a ideia que a gente tem com essa política, com esse programa que a gente chama de EPIPG, né, que é instruir, melhorar, qualificar, digamos assim, as provas que a gente encontra nos processos de seleção. Eu acho que com isso também a gente está, né, contribuindo com a melhora do programa, com a melhor captação, com a ciência, nesse sentido. Mas é isso, então, muito obrigado, Marcelo. Né? Eu que te agradeço, Bruno, e de novo parabenizo a vocês, né, tu, o André, quem está, digamos, na operacionalização dessa iniciativa, né, que é uma coisa que também dá trabalho, porque isso é uma forma de usar esses recursos que geralmente provocam distração, né, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, criativa, né, animadora, para falar sobre coisas que eventualmente animem, né, pessoas a entender melhor a realidade. Então, isso é muito legal, e é uma troca necessária. Então, parabéns. Então é isso. Então, até mais a todos que estão nos assistindo e até o próximo vídeo. Até a próxima. Obrigado, Bruno.